Meus amores, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu comprei aqui em Londres. Bom, eu me mudei pra cá em agosto, né? Então já tem quase um ano. E quem me conhece sabe que eu não consigo ficar longe dos livros, né? Eu gosto muito de ler, então é muito difícil pra mim ficar longe da leitura. E aí eu tive que enfrentar um novo desafio, né? Porque eu odeio ler no computador, odeio ler em celular, então assim... a única forma que eu tinha era comprar livro físico e aqui eu não consigo encontrar livros em português. Então o meu desafio é realmente, né, ler os livros em inglês. Que apesar de me comunicar muito bem em inglês, ler um livro em outro idioma é um pouco mais difícil, né? Porque um livro é longo, tem muitos diálogos, muitas palavras. Quando você está conversando com alguém, você consegue encontrar as palavras do seu vocabulário, né, para chegar na frase que você quer. Agora, um livro você tem que entender, interpretar tudo, e às vezes é difícil porque, bom, se de repente é um ditado popular ou alguma coisa que significa outra coisa, sabe, é meio complicado de entender. Mas eu tô aqui, né, e estamos aqui para aprender, não é mesmo? Então eu vim mostrar pra vocês os livros que eu comprei. Olha, gente, eu tava olhando aqui, não são poucos não, assim, né? Mas pra quem tá morando aqui há quase um ano, né? Quando eu vim, eu trouxe os livros do Brasil. Quando minha mãe veio me visitar, ela também trouxe. Então por isso que eu não comprei, assim, também muitos, mas é uma quantidade razoável. Eu quero começar mostrando pra vocês os livros de poema, né, e poesias. Porque quando eu me mudei pra cá, logo no início, eu pensei que talvez fosse um pouco difícil se eu fosse diretamente para um livro de história mesmo, né? E de uma história, um livro, sei lá, de 300 páginas, de uma história que eu ia precisar seguir do começo ao fim para entender. Então eu achei que talvez fosse interessante eu começar com livros de poemas, porque são textos mais curtos e que talvez eu entendesse com mais facilidade para eu praticar e depois pegar uns livros realmente de histórias mais complexas. Então eu vou começar mostrando pra vocês os livros de poema, tá? O primeiro livro que eu comprei aqui foi esse aqui, ó. Que seriam Perguntas para Ada, não sei como pronunciaria esse nome. É um livro bem legal. Ele é até relativamente grosso, mas ele é um livro de poema, como eu falei. Então assim, as páginas não são tão cheios, os textos são curtos, né? Então, assim eu fui começando, né, a ler em inglês. Eu não vou falar assim livro por livro, porque basicamente eles são muito parecidos, né? Então, esse daqui, como eu falei, foi o primeiro que eu comprei aqui. O que eu tô lendo agora é esse aqui. O título é um pouco difícil de traduzir, como eu tava falando pra vocês, né? Tem às vezes uma coisa que quer dizer outra. Então, seria mais ou menos assim, essa wallflower é uma flor, tá? É uma flor pequenininha, mas também significa uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida. Então, seria mais ou menos assim, uma pessoa introvertida que não está presa, que está livre, sabe? Que não está enjaulada, né? Então seria uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, livre, liberta. Então é um livro também de poemas, né? Que é o que eu tô lendo agora, neste momento. Tô até com o meu marcadorzinho aqui. Esse daqui também é um livro de poemas. Todos eles têm uma pegada assim um pouco feminista e uma pegada também assim de mostrar, sabe? Autoestima, de mostrar que os desafios da vida, eles acontecem, mas a gente tem que superar. Todos eles têm mais ou menos essa mesma pegada. Esse daqui seria Eu Espero Que Isso Chegue Até Ela a Tempo, né? Que é um livro também que fala muito sobre relacionamentos abusivos. Então é um livro bem interessante, mas também de poemas. Esse daqui é Ensinando a Minha Mãe Como Parir, basicamente, né? Também é um livro muito interessante, mas é bem curtinho, ó. É bem pequenininho, bem fino. Esse daqui é Esse Amor Moderno, né? É muito interessante porque esse livro aqui, ele é de cartas, né? Então, assim, tem cartas de pessoas de todo mundo, carta de amor, de pessoas do mundo todo. Tem do Brasil, tem, assim, de praticamente todos os países. Então, é bem legal. O autor
conseguiu reunir cartas de amor e tem até algumas fotos também de pessoas do mundo todo, então eu achei bem interessante. Então esses foram os livros que eu comprei de poemas e poesias para eu poder me introduzir, né, nessa literatura em inglês. E aí, depois disso, eu me aventurei comprando este aqui, que seria Rugido, né, o título, que é até grossinho, ó. E esse daqui, ele é um livro já, né, tipo, de história mesmo. Só que ele não é um livro que é uma história contínua, são histórias curtas. Então, foi ali a minha transição para livros de história, sabe? Porque esse daqui são, né, crônicas, então cada história dura, sei lá, 10 páginas no máximo. Então, dava pra eu, né, não me perder, assim, na leitura. E aí eu gostei bastante também desse livro, é bem interessante. E aí a gente vai começar com os livros agora, realmente de história mesmo. Com exceção desse aqui, ó, que não é um livro de história, o Pequeno Livro do Feminismo, que é um livro bem legal também, um livro de bolso, que fala um pouquinho sobre a história do feminismo. Eu achei bem interessante para quem quer começar, né, a aprender sobre o feminismo. Ele é bem legal, bem interessante. E aí agora os livros de história. O que eu estou lendo no momento, que eu ainda não terminei, é esse aqui, sobre... esse daqui, se eu não me engano, tem em português também. Os Curiosos Pingentes, de Arthur Pepper. Fala sobre a esposa dele que falece, e aí ele encontra um bracelete dela com pingentes, né, que são charms, com pingentes, e esses pingentes vão contando a história dela antes deles se conhecerem e se casarem. Então é bem interessante. Aqui eu tenho os 4 últimos livros do Diário de um Banana. Esses livros, eles são livros juvenis, né, infanto-juvenis, mas eu tenho no Brasil os 10 primeiros, eles são 14 livros agora, então agora eu tenho todos. É infanto-juvenil, mas eu não seria, né, o público-alvo, mas eu gosto bastante, porque assim, eu leio desde que eu era criança, então eu queria completar a coleção, né. Enfim, se ele continuar lançando livro, eu vou continuar comprando. E eu acho bem legal porque, apesar de ser mais voltado para o público infanto-juvenil, os livros são divertidos, são engraçados, ele tem umas sacadas bem legais. E aí eu comprei os 4 que estavam faltando para eu finalizar a minha coleção aqui em Londres. Então eu tenho os 10 primeiros em português e esses 4 em inglês, né? São 14 livros no total. Esse daqui foi o primeiro livro de história mesmo que eu li todo completinho e é muito bom, né? E ele fala a biblioteca dos perdidos e achados, né? Porque em inglês não é achados e perdidos, é perdidos e achados. Faz até mais sentido, porque primeiro você perde, depois você acha, né? Mas enfim, esse livro também é muito legal, muito bom. Eu me diverti bastante com esse livro. Eu não sei se tem em português, eu acho que não, mas enfim. E essa autora, né, que eu tenho praticamente todos os livros dela aqui, porque ela tem uma linguagem muito fácil, né, e os livros são bem legais e a linguagem, né, não é uma linguagem de um inglês tão rebuscado, então, bem legal. E aí o último livro que eu vou mostrar pra vocês, que também é da mesma autora, mas eu ainda não li, não comecei, ó, ele é bem grossinho até, que se chama Desejos Embaixo do Salgueiro, que é essa árvore aqui. Eu ainda não li. Se eu não me engano, esse daqui eu comprei. Alguns desses livros eu comprei todos pela Amazon, mas alguns desses livros eu não comprei novos, comprei usados. E assim, esse daqui, por exemplo. E a qualidade é excelente, assim, tá super em bom estado. Então, tá, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo no seu coração. Até a próxima.